Então vejamos o que isso significa, né? Uma lógica que não trata dos conceitos, né? Mas faz a análise do pensamento e trata então dos juízos. Em primeiro lugar, é preciso dizer que Frege se insere em um projeto que pode ser rastreado a partir de um determinado uso que se fez da palavra inglesa thought, né? Pensamento, na acepção que lhe dá George Boole e que traduziria muito bem o termo alemão Gedanke, ou mesmo Denk, termo que será lembrado nos aforismos 3 e 4 do Tractatus de Wittgenstein, mas principalmente no 4.1121, justamente quanto a essa parte da história que estamos querendo lembrar, pois, como perguntava Frege, cito: meu estudo da linguagem por sinais não corresponderia ao estudo dos processos de pensar, estudo que os filósofos sustentaram ser tão essencial para a filosofia da lógica? Fim de citação. Era exatamente a exigência de se posicionar diante da existência de uma longa lista de filósofos que já haviam tratado do pensamento, né, ou dos processos do pensar, ou das leis do pensamento, e que por isso mesmo estiveram às voltas com a filosofia da lógica que Frege tinha em conta com aquela diferenciação. Para nos mantermos na modernidade, também podemos lembrar a afirmação de Kant quanto à natureza peculiar da ciência da lógica em relação ao pensamento. Segundo Kant, cito: os limites da lógica estão já, desde Aristóteles, rigorosamente determinados, por se tratar de uma ciência que apenas expõe minuciosamente e demonstra rigorosamente as regras formais de todo o pensamento. E a palavra que aparece em alemão é Denken. Ora, para Kant, portanto, não haveria progresso da lógica desde Aristóteles. E todas as tentativas nesse sentido, né, de fazer a lógica progredir, estariam mais para a desfiguração dessa ciência peculiar, portanto. Em segundo lugar, podemos dizer que essa lista poderia começar com a Mathesis Universalis, anunciada por Descartes, lá em suas regras para a direção do espírito, especialmente a regra 6, e que já mencionava algo de escondido nos pensamentos, para chegar ao que há de invisível e escondido, né, no pensamento, lá no livro 3, capítulo 1, parágrafo 2, capítulo 2, parágrafo 1, do ensaio do entendimento, né, de Locke, e por isso mesmo reaparecer depois no comentário que foi elaborado por Leibniz nos Novos Ensaios. Ora, como sabemos, ao final do seu ensaio, John Locke acaba por defender uma suposta nova divisão das ciências, uma mais geral e natural, uma divisão mais geral e natural, da qual sua terceira parte deveria receber o nome criado por ele de semiótica, ou a doutrina dos signos. Ora, dizemos suposta porque Leibniz, né, que se opõe a essa divisão, afirma que aquela divisão era muito conhecida desde a antiguidade, e aquela parte especificamente corresponderia muito bem ao que se costumava chamar de artes dicendi, né? Arte dicendi, ars dicendi, ars discerendi, né? Que no final das contas acabou se transformando na arte de pensar. Ora, essa disciplina, também desde os antigos, parecia assumir duas significações, uma mais restrita e uma mais ampla. Trata-se, na defesa de Locke, da mais ampla, ou seja, a que englobaria gramática, retórica, dialética, lógica e tudo mais que tivesse a ver com as línguas ou linguagem em geral. Sem detalhar muito, vale lembrar que era comum os modernos recusarem a lógica, né, principalmente a silogística, e dialética aristotélicas. Na verdade, toda a escolástica, como ocorre nas regras 2, 4 e 10 de Descartes. E, portanto, soava estranho ver Locke afirmar o ponto de vista mais abrangente, o que só pode ser compreendido a partir de um estudo minucioso de seu ensaio sobre o entendimento. De qualquer modo, Leibniz via o seguinte problema no ponto de vista do inglês John Locke.
Cito Leibniz: esta divisão das ciências, né, proposta por Locke, já gozou de renome entre os antigos, pois na lógica eles englobavam também, como faz o próprio Locke, tudo o que relacionamos com as palavras e com a explicação dos nossos pensamentos, a saber, artes de Kant. Todavia, existe uma certa dificuldade nisso, continua Leibniz. Com efeito, a ciência de raciocinar, e poderíamos colocar aí a ciência de pensar, a disciplina, né, a arte de pensar, de julgar e de inventar, parece muito diferente do conhecimento das etimologias das palavras e do uso das línguas, que constitui algo de indefinido e arbitrário. Além disso, continuava o Leibniz, ao explicar as palavras, estamos obrigados a entrar nas próprias ciências, como se vê pelos dicionários. De outro lado, não se pode tratar a ciência sem dar ao mesmo tempo as definições dos termos. Ora, isso está lá nos Novos Ensaios, né? No livro 4, capítulo 21, parágrafo 2. Todos esses textos que eu estou mencionando estão disponíveis lá no fórum, né? Ora, podemos identificar aqui, no texto do Leibniz, 3 áreas distintas em que ele mesmo, né, Leibniz, trabalhou e que seria um motivo da não aceitação do ponto de vista mais abrangente, né, do ponto de vista lockeano. A semiótica de Locke juntaria, dentre outras, de uma parte a lógica, esta englobando a ciência de raciocinar, julgar e inventar, né, julgar e inventar, né, inventar ou descobrir. E Leibniz parece defender que essa última, né, a lógica, não deveria ter nada de indefinido e arbitrário. Por outra parte, teríamos as etimologias, né, a etimologia, né, e mesmo parte da filologia. E o estudo do uso das palavras, que portariam algo então de indefinido e arbitrário. E por último, a lexicografia, entendida como a ciência necessária para fazer dicionários ou enciclopédias. Trata-se, desse ponto de vista do Leibniz, de restringir a área de lógica a 3 partes. 2 bastante conhecidas, né, que são a arte de inventar, né, ars inveniendi, e a arte de julgar, ars judicandi, somadas à ciência de raciocinar. E aí raciocinar naquele sentido que nós dissemos, né, a arte de pensar, né, a disciplina do pensar, né. Sendo que Leibniz associava as 3 ao que ele considerava mais característico e importante, e que certamente fazia a base de todo o raciocínio matemático, daí a características universais, o que ele mesmo indicava com a seguinte fala, cito Leibniz: e ainda que recentemente alguns homens eminentes tenham imaginado certa língua universal ou característica universal, segundo a qual se ordenam perfeitamente todas as noções e coisas, contudo, ninguém alcançou a língua ou característica na qual estão contidos o método para inventar, né, ou descobrir, e o método para julgar ou avaliar. Isto é, a língua cujas notas ou caracteres garantiriam o mesmo que a notação aritmética dos números, assim como a notação algébrica das magnitudes tomadas em abstrato, né? Certamente o Leibniz está se referindo à regra 2, né, do Descartes, né, 2 e 4, e também à parte 2 do discurso do método. Continua Leibniz: e como Deus forneceu ao gênero humano essas 2 ciências, né, então veja que fornecida, né, por Deus, parece que quis nos advertir especialmente de que em nosso entendimento se escondia um segredo, né, então talvez o pensamento, né, nesse sentido de raciocínio, muito mais importante, do qual essas ciências são só a sombra. Continuando: como me dediquei com bastante intensidade a esse estudo, me encontrei forçosamente nessa admirável ideia que se pode descobrir certo alfabeto dos pensamentos humanos. E continua Leibniz: e que mediante a combinação das letras desse alfabeto e a análise das palavras formadas dessas letras, podiam descobrir-se e julgar-se, respectivamente, todas as coisas, né? Esse é um texto famoso do Leibniz, né? É uma parte do História e Elogio da Língua ou Característica Universal. Fim de citação.